Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. O coronavírus chegou no Brasil e agora está na fase que nós dizemos que é de disseminação comunitária. Que quer dizer o quê? Que você pode adquirir o vírus nos contatos da comunidade. Antes era quando chegava alguém infectado de fora, agora não precisa mais. Onde está o vírus? A gente não sabe mais, porque perdemos o controle, como em todos os países. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Nós não podemos esquecer que vocês têm que seguir as recomendações que são gerais, de ficar em casa. Ficar em casa vai ser para a vida inteira? Não, vai ser por um período, o mínimo de tempo necessário. Fique em casa, especialmente se você tem mais idade e se você tem doenças associadas. Essas são as pessoas que têm que ser protegidas. E você que é jovem tem que protegê-las. De que maneira? Fazendo de tudo para não levar o vírus a entrar em contato com elas. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer nessa época de quarentena e coronavírus. Então, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. É um episódio mais despretensioso, sem roteiro, porque a gente vai conversar, tete a tete, eu e a Thay, e a gente vai trazer algumas informações que nós consideramos relevantes para que você, ouvinte, saiba a nossa opinião e saiba coisas com relação à nutrição nesse período de quarentena. Nessa última semana, na semana que nós começamos, de fato, a quarentena, eu acompanhei um vídeo da Sabrina Fernandes, socióloga, doutora em sociologia, e ele sintetizou, de certa forma, um pensamento que eu vinha trazendo há algum tempo na minha vida, que é um pensamento do Gramsci, que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Toda essa situação que a gente está vivendo, ela traz, de alguma forma, um pessimismo com relação ao nosso futuro. Assim, eu acho que olhar por essa perspectiva e não ter só um otimismo sem pensar em estratégias da gente conseguir lidar com a situação em si, eu acho que para mim, e aí eu tô falando estritamente para mim mesmo, e não é uma cagação de regra nem nada, eu acho que é a forma mais coerente que eu tô conseguindo lidar com essa situação. É uma situação bem complicada, assim, a gente vê várias formas das pessoas verem esse período. Tem gente otimista demais, dizendo que, nossa, vai ser a salvação da humanidade, a gente vai perceber coisas em questão de contato social, de relevância nas profissões, nas formas como elas trabalham. Não que isso não possa acontecer, mas ao mesmo tempo usando disso para não fazer nada por agora e não pensar em estratégia para o futuro, assim. Isso também é um pouquinho preocupante. E gente muito pessimista, porque tá o tempo todo procurando notícias sobre, e realmente não é um quadro muito interessante, mas a gente tem que ver o que dá para tirar disso, né? Porque a situação vai acontecer. E pode acontecer no Brasil, diferente de muitos lugares por aí, dependendo de como a gente vai agir. Tanto a gente, sociedade, quanto até o governo vai se posicionar e tudo mais, né? Como a gente tem visto aí, enfim. E procurar esse equilíbrio é muito preocupante, assim, é muito complicado no caso. E principalmente quando a gente não tem o contato físico com as pessoas para discutir os assuntos, né? Tu ficar isolado em casa, que é o que muita gente está tentando fazer, quem pode fazer, deve fazer, elimina muitas discussões sociais que são bem importantes quanto ao assunto.
Então, muita gente se sentindo sozinha nesse pensamento e indo para caminhos complicados, né? Eu acho que o que tu falou fez eu pensar numa coisa, Thay, que juntou mais ou menos um diálogo que a gente fez no episódio passado com a Aline Jerônimo, inclusive a gente vai deixar na descrição para vocês ouvirem, que é a questão das redes sociais relacionadas à saúde mental, né? Aquele episódio ele não foi especificamente sobre saúde mental e gordofobia, mas ele dialoga com saúde mental. E, de fato, tu não ter o contato com pessoas diferentes para te fugir minimamente, na minha opinião, tá? Fugir minimamente de todo esse rodeio, de todo esse circo que está formado com relação ao coronavírus, com relação à pandemia, ou com relação a medidas tomadas pelo governo, ou desmedidas, que é a maneira mais correta, na minha opinião, de se falar. Sim. Se tu não consegue traçar estratégias para conseguir te manter minimamente saudável mental e fisicamente, eu acho que existe uma tendência em tu ser extremamente pessimista, porque as notícias dentro das redes sociais, dentro da internet, elas estão sempre brotando, até porque não é notícia só do Brasil, a gente está vivendo um quadro onde o mundo inteiro está está produzindo, basicamente, conteúdo sobre. Ou minimamente relacionado, né? Exatamente. Então, isso daí é uma coisa que tu tem que tentar traçar. Eu vi um vídeo, acho que foi do CNN, tá? Do Rede de Canal de Notícias da CNN, um vídeo produzido por eles, sobre como lidar de uma maneira saudável com essa notícia, com toda essa situação que a gente tá vivendo. Se eu encontrar, eu vou publicar, e uma coisa que eles indicam é tu tirar um tempo do dia para ver isso, para ver estritamente as notícias, porque tu também não pode te alienar. É isso que eu ia comentar. Porque, assim, tem que achar o equilíbrio da rede social na vida é muito complicado. E agora é mais complicado ainda. Já era um tema que muita gente falava sobre, debatia, fazia vídeos, enfim. Mas agora tá todo mundo, quem tá em casa tá na rede social, né? É a forma de se comunicar com todo mundo e também de muita gente ter notícia. Acompanhar as notícias e não só a da televisão. Mas encontrar esse equilíbrio é justamente que é o mais difícil, assim. Tanto isso que tu falou, para não ficar alienado, tu tem que tirar um tempo para ver as notícias. Tu tem que conseguir distinguir notícias de fake news, o que é muito difícil para a maioria das pessoas. E tu tem que conseguir manter um contato social com as pessoas que são do teu convívio, para te manter também são e feliz com essas pessoas, e informado sobre essas pessoas. Mas ficar todo o tempo na rede social pode te levar a caminhos bem preocupantes. Ao mesmo tempo que tem muito criador de conteúdo, e eu não digo só pessoas que já criavam conteúdo para a internet, mas pessoas que aproveitaram esse tempo que estão em casa para criar conteúdo. Algumas tentando ajudar no entretenimento mesmo, assim, tentar entreter as pessoas que estão em casa, e algumas criando soluções para ajudar aquelas que estão já em momentos complicados mentalmente, assim. Eu vejo muita psicóloga se disponibilizando para conversar com as pessoas gratuitamente, o que é um movimento muito legal, mas tu encontrar isso na tua rede social, na tua bolha, às vezes é complicado. Eu acho que é o momento das pessoas repensarem o jeito como elas se relacionam com a rede social, de tirar tudo aquilo que faz mal, de eliminar as pessoas que não... Eliminar, assim, silenciar, parar de seguir as pessoas que não fazem sentido para ti, ou que quando tu olha tu se sente mal. E tu seguir cada vez mais canais de comunicação coerentes, confiáveis, né? Até, inclusive, um boom de gente seguindo prefeituras, secretarias de saúde, Ministério da Saúde, que é muito importante, porque são esses os canais mais confiáveis de informação. Então, eu acho que esse é o momento de aproveitar para fazer isso, fazer uma limpa na rede social daquilo que não me faz bem e tentar aproximar aquilo que me faria bem, que eu não tenho contato ainda, porque a minha bolha não me permitiu ainda ter contato com aquilo. Eu tenho... Isso já é sabido, assim, aquele episódio com a Aline, eu falei que eu tenho uma série de críticas com relação às redes sociais. Há um tempo eu já tô longe, distante do Instagram, por exemplo. O Facebook eu utilizo meramente para checar alguns grupos estrategicamente, assim. Mas na conversa com a Aline ficou muito relevante para mim que as redes sociais, elas são uma estratégia de inclusão, né? E inclusão, quando a gente pensa, a gente pode, nesse momento, pensar estrategicamente nisso, né? Que a gente tem vários, como tu falou, a gente tem vários seguidores que estão produzindo um conteúdo que pode ser benéfico. Por exemplo, eu e a Patrícia, nós estamos tentando manter uma rotina de atividade física.
A Patrícia, ela tá conseguindo fazer isso porque ela acompanha o canal da Anitta no Instagram. E ela tá fazendo lives no Instagram de várias coisas. Só que toda manhã ela faz live com um profissional autônomo. E esse profissional autônomo, ele faz divulgação do trabalho dele. E ela aproveita e também produz conteúdo para o público dela. Então a Patrícia tá conseguindo fazer atividade. Óbvio que ela conseguiria de outra forma, mas ela tá se mantendo motivada a fazer dessa forma. Pra quem não sabe, a Patrícia é minha companheira, minha esposa. A gente já tá junto há um bom tempo. E nós moramos juntos. Então, as redes sociais, assim, eu acho que tu tem que saber dosar, porque senão tu pode enlouquecer com relação a isso. E falando mais especificamente da nutrição, existem vários nutricionistas que estão dando dicas de como fazer uma refeição saudável, de como manter a alimentação saudável nesse período de quarentena, porque é muito fácil também a gente ir por um lado onde a gente só vai consumir pão, bolacha, doce, sorvete, alimentos ultraprocessados ou industrializados. Né? E consumir Porque, enfim, mais desses alimentos, né? Exato. Mais quantidade. Porque a gente estando em casa, se a gente não se ocupa com coisas para fazer, o tédio nos leva a comer, né? Muita coisa nos leva a comer. A Exatamente. tristeza, a felicidade, o convívio social com quem tá em casa e o tédio. E a gente vê muita gente brincando por aí, e não deixa de ser uma verdade, de, comprei várias coisas para fazer um estoque de comida e comi tudo numa semana. Porque não tô me ocupando com outras atividades, né? Isso que tu comentou, se ocupar de ver, por exemplo, uma pessoa que todos os dias, no mesmo horário, bota uma live de exercício físico para fazer em casa, isso é criar uma rotina diferente. A gente vai ter que mudar a nossa rotina ficando em casa. Exato. Então, acompanhar esses perfis é muito legal pra isso, né? Pra refazer a rotina. É repensar a vida como um todo, assim. É até a questão de ansiedade, tá? Porque tu tá praticamente sitiado dentro de casa, com medo de sair, às vezes, à rua ou de ir em um determinado lugar pra passear com o cachorro ou de ir até o mercado. Então, tu quer ficar ali. Então, o medo, ele tá muito presente na vida das pessoas nesse momento. Então, tu fica ansioso, tu fica com medo porque tu tem um parente que é mais idoso, porque tu tem uma doença crônica, então tu fica naquela condição mental de perigo iminente que gera um estresse enorme. Então, se tu já não tá conseguindo fazer uma atividade física dentro de casa, não tá conseguindo manter uma condição mais saudável, mental e fisicamente, a gente sabe essa receita, né? A tendência é que tu vai precisar extrapolar em algum ponto. Tu vai comer em demasia. As pessoas que têm mais ansiedade, elas têm uma tendência a consumir mais alimentos ultraprocessados, porque eles são mais palatáveis, daí vão gerar mais sensação de prazer, etc, etc. Então, isso daí acaba sendo um gatilho. Mas toda essa questão fez eu pensar em como isso também está afetando o dia a dia das pessoas na confecção da sua própria comida, né? Porque a pessoa, ela tá em casa, então algumas pessoas estão fazendo a própria comida delas. Muitas pessoas estão conseguindo descobrir o prazer de conseguir fazer comida. E também eu fiquei pensando na condição de muitas pessoas que são obrigadas em fazer a comida, mas não enxergam isso como prazer. Sabe? Sim. Aquela pessoa que tem que fazer a comida para 5 pessoas dentro de casa. Todos os dias. Inteiro. O tempo inteiro. É café Todos da os manhã, dias, é. todos os dias. Café da manhã, almoço, que é normalmente uma mulher, a mãe da família, né? Ou a avó, ou a tia, enfim, é a mulher que vai fazer aquela refeição. De manhã ela vai botar o café, ela já vai terminar de tirar o café, já vai começar a produzir o almoço, daí depois à tarde, e às vezes ela tem que fazer uma refeição de noite diferente, que não é um lanche, quando existe a necessidade, porque muitas pessoas têm necessidade de jantar comida. E isso deve estar sendo extremamente cansativo e estressante, sabe? Levando pro lado otimista da coisa, assim, né? Levando pro lado, vamos ver o lado bom do isolamento. O lado bom do isolamento, pra quem não tá cheio de trabalho home office, quem tá com um tempo maior pra ficar em casa, é tentar ver tudo aquilo que tu não teve tempo de fazer e tentar fazer. Ou aprender aquilo que tu não aprendeu. Uma das coisas é isso, é a pessoa notar que ela tá dentro de casa com a família, que a mãe, provavelmente, a mulher, né, de casa, tá sobrecarregada fazendo toda essa alimentação, quando tu podia estar aprendendo a cozinhar coisas diferentes e facilitando isso pra ela, né? E tendo prazer em cozinhar, porque tu vai descobrir coisas, experimentando coisas novas, né? Novos sentimentos e tudo mais. Então, também é a forma de enxergar o isolamento como oportunidade
de aprender, de até aprender mais sobre as pessoas em volta de ti. Às vezes, a tua mãe nunca falou que ela se sente sobrecarregada, e aí tu vai começar a cozinhar com ela vai abrir o coração pra ti, talvez, e dizer que sim, ela se sente sobrecarregada em questão, né, em relação a isso. E, tu podia estar aprendendo muita coisa se tu tivesse se abrindo mais para novas experiências e vendo o que tu precisa fazer dentro de casa para o convívio ficar cada vez melhor, né? Que isso daí também já parte do contexto que a nossa sociedade ela é extremamente machista com relação aos cuidados domésticos, né? Quem faz Total. o cuidado doméstico, tanto da parte de limpeza e da parte de produção de alimentação, é a mulher. Isso é ponto, assim. Então, se a pessoa que conseguir dar atenção e dividir as tarefas domésticas... Até, na verdade, isso daí é uma coisa que já está escrito no Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que é a divisão de tarefas, que uma pessoa ela não deve ser responsabilizada pela produção daquela refeição. Ela tem que ser compartilhada. Não existe uma pessoa. Se tu precisa de comer, tu também precisa produzir aquela refeição. Isso daí é até um cuidado com a pessoa que divide uma habitação contigo. Porque ela não tem que ser responsável pela tua extrema, lógico, dentro do contexto de que tu é uma pessoa que com plenas capacidades de produzir comida, de produzir uma refeição, de fazer... no contexto de que tu... Exatamente. Exato, que tu pode fazer isso, que tu não tenha né? uma que tu limitação, possibilidade. ou que tu não seja uma criança ou um idoso com alguma incapacidade. Exato. Mas, tirando isso, é um contexto... É uma coisa que a gente até pode conversar no futuro, chamar alguém para conversar com a gente, pra gente produzir alguma coisa, sabe? Mas eu acho que esse período para as pessoas que têm que são responsáveis pela alimentação da família, tá sendo também um período um pouco mais estressante por conta disso. É uma coisa que eu fiquei pensando ontem, assim, e me deu um estalo, assim, deve estar sendo bem complicado, porque eu não vejo onde isso pode se desafogar. Mas o que tu disse é uma forma de conseguir evitar isso, né? Se a pessoa conseguir prestar atenção e dividir as responsabilidades domésticas, nossa, perfeito, é ideal. Tomara que aconteça e tomara que as pessoas façam. Acho que é uma indicação que a gente pode fazer. E para aqueles que, de novo, têm possibilidade, né? Entre tantas questões, o que eu tô vendo muita gente fazendo se eu tenho possibilidade, se a minha criança tem possibilidade, uma das formas de eu distrair a criança, que é uma dificuldade que os pais estão tendo, né? As crianças dentro de casa estão enlouquecendo, fazendo tudo ao mesmo tempo e não tem para onde fugir. Então, eu vejo muitos pais aproveitando esse momento para envolver as crianças nas tarefas. De uma forma lúdica, divertida, mas envolvendo. Então, aproveitando esse período para ficar junto, inclusive, nessas tarefas em que os adultos normalmente se responsabilizam. Então, muitos pais estão envolvendo as crianças na cozinha com aquilo que elas podem fazer. Crianças menorzinhas vão acompanhar, outras vão conseguir realmente produzir. E tu vai começar esse movimento de distração, de entretenimento e de divisão de tarefa, talvez para o futuro, né? Quando for possível. Sim. Mas é uma outra forma também de aproveitar para quem tem a possibilidade disso, né? Eu só acho interessante colocar um parênteses, assim, de que criança não é responsável por nada. Ela pode fazer uma atividade, como tu bem falaste, uma atividade lúdica. Tipo, vai lá Exatamente. E fica que é pra ocupar a criança. Porque, de fato, criança... Meu Deus, as crianças devem estar plantando bananeira nas paredes. Deve estar uma loucura, porque as crianças elas vinham de uma rotina de atividade na escola, às vezes creche, às vezes aula não sei aonde, papapá, se era uma criança que tinha essa possibilidade de fazer aula, né? Porque existe um contexto onde as crianças elas têm um trabalho doméstico que eu considero inadequado, assim. Mas... Sim, é outra coisa do equilíbrio de quando é possível, né? Tem criança que não tem opção se não fazer essas coisas, né? Até o ECA, se eu não me engano, tem alguma coisa com relação a isso, assim, para cuidar que as crianças, elas não têm um trabalho dentro do contexto de casa. Posso estar enganado, porque eu não lembro muito bem do ECA, e é uma normativa bem grande, mas bem importante. Daqui a pouco a gente pode até conferir para ver se existe alguma coisa assim. E falando de alimentação, fugindo um pouco também desse assunto que a gente estava comentando, mas falando de alimentação em rede social, a gente tem visto também muita gente se aproveitando da rede social para fazer conteúdo, que nem sempre é um conteúdo, como a gente comentou, confiável, verdadeiro, né? Muitas pessoas, tanto nutricionistas quanto não nutricionistas, estão postando sobre uma alimentação milagrosa, que vai te proteger ou que vai te curar do coronavírus. Não tem evidência científica nenhuma que sustente nada dessas alegações milagrosas.
superalimentos, shots, sucos, enfim, vitaminas, antioxidantes. Eu tenho visto muito conteúdo assim, mas eu vejo as pessoas fazendo isso uma forma de se proteger ou de curar uma coisa, e não é bem assim. Exercício físico, alimentação saudável vão te ajudar, mas eles não são milagrosos. E isso é importante a gente saber também, na hora de orientar as pessoas que estão seguindo perfis que falam sobre isso na rede social. Isso, eu cheguei a ver alguma coisa pelo Twitter, que é a rede social que eu mais uso nos últimos tempos, de um vídeo de uma moça indicando acho que era um composto imunizante, assim. Uhum. Só que assim, é de certa... Pra quem tem conhecimento na área de saúde, sabe que isso é vergonhoso. Sim. Sabe, é até criminoso. Porque entra em toda essa área de placebo, né? De pseudociência, tu tá vendendo uma indulgência pra uma pessoa. Daqui a pouco ela se sente imunizada e se expõe. Exato. Eu estou, né, E tomando acaba meu contaminando, shot, vou pra rua. Exatamente. Acaba se contaminando e contaminando. Então, isso daí, de fato, é criminoso. Então, vocês, por favor, tomem cuidado com qualquer coisa relacionada a um composto milagroso que pode te deixar mais saudável, etc. Não existe milagre, gente. Existe cuidado em saúde, onde tu pode estar mais apto a encarar uma doença ou menos apto. Mas não existe uma coisa que vai te deixar blindado de não ficar doente. Esse, por exemplo, né, do shot milagroso, tem vários tipos, eu vejo muitas pessoas postando sobre isso. É isso, ele não vai te fazer mal. Quer continuar tomando? Toma à vontade. Mas é o resultado que tu espera, ou como te venderam isso, que é preocupante. Não tem evidência científica. Então, cuidado ao que tu vai fazendo só para tentar vencer uma coisa que tu não vai conseguir. E outra questão em relação à nutrição e rede social também, que é importante para quem não tá afundado nesses assuntos como eu e tu. Normalmente, pelo código de ética do nutricionista, o nutricionista não pode fazer atendimento nutricional à distância. Tem que ser presencial. O acompanhamento, a dica, ficar à disposição, ele pode. Mas o atendimento em si tem que ser presencial. Mas, em momentos de coronavírus, o nosso Conselho Federal de Nutrição liberou que os nutricionistas façam assistência nutricional por meio não presencial até agosto. Então, se vocês virem, né, e tiverem dúvidas quanto a isso, as nutricionistas estão se virando do jeito que elas podem nesse tempo de coronavírus para prestar atendimento de qualidade, de uma forma que elas também consigam se beneficiar de atendimento, né, porque é disso que muitas nutricionistas, inclusive, vivem. Então, isso é uma notícia bem importante quanto à adaptação das profissões ao isolamento, à quarentena, ao coronavírus. Tem outra coisa que é muito bacana que surgiu nesse período de pandemia com relação à nutrição, que foi a elaboração de um guia para este momento em tempos de coronavírus, tá? É um guia que foi elaborado pela Asbram e ele traz várias indicações de como trabalhar a alimentação, como trabalhar a nutrição para as pessoas, para a população. Parênteses, para quem não sabe quem é a Asbram, é a Associação Brasileira de Nutrição. Perfeito, muito obrigado. Por exemplo, ele fala sobre o número de refeições, quais refeições, como fazer, atividades com as crianças, que é uma coisa que tu tinha comentado um tempinho atrás, né? Alimentação na prática, o que é alimento in natura, o que é mais aconselhável, como comprar os alimentos, planejamento do tempo, utilização de óleos, gorduras. Então ele traz várias estratégias para tu conseguir ou minimamente tentar manter uma alimentação um pouco mais adequada com a relação que a gente estava falando agora há pouco, que é a relação de produção de saúde. Então, o que a gente indica é que vocês baixem esse documento, ele está disponível, gratuito, a gente vai colocar o link no nosso site, que ele traz algumas dicas, como o Pablo comentou. Dicas de como lidar com as crianças na cozinha, é uma coisa bem legal, lidando com matemática, ciência, leitura, para quem tem possibilidade de fazer, é muito interessante. As coisas mais, talvez óbvias, mas relembrando, de fazer dos alimentos in natura a base da alimentação. Então, é a hora de cada vez mais cozinhar o alimento e não
comer o fast food, e planejar mais de talvez cozinhar bastante para aquela refeição durar mais tempo para todo mundo. E aí talvez até diminuir o trabalho da pessoa ou das pessoas que são responsáveis pela alimentação da casa, né? Uma das formas de não gerar desperdício é, primeiro, diminuir a ida para o supermercado, para o mercadinho durante a pandemia, por 2 motivos. Uma é que tu não vai se expor tanto, a gente quer que as pessoas fiquem cada vez mais em casa. Então, tu ir uma vez na semana, se for necessário, fazer uma lista do que tu precisa comprar, não ficar pensando, se expondo cada vez mais, ficando muito tempo no mercado. Quando a gente se alimenta de alimentações mais in natura, integral, por exemplo, o arroz, o feijão, da forma como ele é, né? A gente cozinha, enfim, a gente também diminui o custo da alimentação. O alimento ultraprocessado, o alimento da teleentrega, normalmente ele é um pouco mais caro do que se alimentar dentro de casa, produzindo aquilo que tu comprou no supermercado. Então, também é uma forma de evitar o gasto nesse período que muitas pessoas vão ter baixa no seu faturamento. Tá. Uma coisa, Thay, que é interessante também de apontar, assim, é que a gente não tá dizendo que tu nunca deve comer. Isso é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla. Tu nunca deve comer um lanche ou alguma coisa. Só que existe uma indicação que eu acho que ela é muito perspicaz e muito benéfica para esse momento, é que se tu fores comer algum lanche, vai comer alguma coisa, tenta priorizar dos estabelecimentos locais. Sabe, aquela lancheria que tu conhece, que é do teu bairro, que é de uma pessoa da tua cidade, as grandes indústrias de alimentação. Uma das coisas é isso, não ir em supermercados da cidade que vão estar cheios, que as pessoas vão estar retirando muitas coisas das prateleiras para fazer estoque, enquanto que os pequenos mercados do bairro tem tudo que tu precisa, é mais perto, menos tempo de contaminação, menos pessoas dentro do próprio mercado, e tu encontra tudo que tu precisa. Esse simples ato, ele vai estar auxiliando essa pessoa que provavelmente já vai estar em fragilidade econômica ou vai ficar, porque a gente ainda tem algum tempo de enfrentamento dessa crise na pandemia. Então, tenta fazer dessa forma, se tu fores fazer, assim, é uma dica que a gente vai estar te dando, tá? Outra coisa que tu pode fazer também é procurar feiras orgânicas que estejam acontecendo na cidade, orgânicas ou não, feiras de bairro. Elas são ao ar livre, então são um pouco mais seguras. Muitas estão tomando as precauções necessárias, afastando os feirantes, fazendo filas com afastamento das pessoas, álcool gel. Então também é uma forma de gerar ganhos para pessoas locais, manter essa economia girando e se alimentar de uma forma mais adequada, inclusive. Então é um bem para todo mundo. Tentar procurar feiras ao ar livre é uma solução interessante para quem vai precisar sair de casa, vai precisar comprar frutas e verduras e não quer ir no supermercado. Depois de seguir, ele traz uma série de práticas que são para lidar na prática com alimentação, tá? Como, por exemplo, eles falam como tu deve acondicionar os alimentos em casa. Quando tu traz eles do mercado, tu deve pegar os alimentos, as embalagens, limpar com água e sabão ou passar álcool 70, caso tu tenha. É um item que está em escassez, mas algumas pessoas têm o álcool 70 e ele foi liberado para comercialização. Então, se tu conseguir comprar ele tomando todos os devidos cuidados, porque é uma substância inflamável e pode ocorrer explosão, principalmente deixando afastado de crianças. É um item que pode te auxiliar nesse processo de higienização dos produtos. E para quem não tiver, água e sabão já é alguma coisa. Solução clorada, né, que a gente às vezes tem em casa acumulado, então Isso, são boas opções de limpeza exatamente. também. As verduras e frutas, se tu lava elas com água e sabão para deixar elas higienizadas, porque elas podem estar contendo um pouco do vírus. E de preferência armazenar elas em potes da tua própria casa, não botar o pote que vem do supermercado, então botar elas em potes com tampa e dentro da geladeira. Se for colocar dentro da geladeira, ela dura mais tempo e com a tampa para evitar que, se ela estiver contaminada, ela contamine o resto. Então, chegar e fazer essa limpeza é importante e antes de comer, fazer a limpeza de novo. Outra coisa é ficar muito atento à validade dos produtos. A gente, mudando a alimentação, a gente pode ter comprado muita quantidade de um alimento que não dura muito tempo. Até os processados, por exemplo, o leite. Depois de aberto, ele dura 2, 3 dias. Algumas pessoas estão trocando por leite em pó, que dura mais tempo, que tem quase os mesmos benefícios, que pode ser equivalente, mas ele tem uma forma maior de tu cuidar da validade do produto e não desperdiçar.
O guia, ele também está trazendo um item específico sobre uma técnica de manipulação de alimentos, que é o branqueamento, tá? O branqueamento é uma técnica de conservação de legumes e folhas que tu ferve em água por um tempo específico e tu vai conseguir aproveitar por mais tempo esse alimento. Ele vai ter um tempo de armazenamento maior. É um termo diferente, não é comum ser utilizado, mas é uma técnica super simples que, em caso de emergência, se tu vê que tu tá perdendo aquela verdura, se tu vê que tu não vai conseguir consumir, ou se tu sabe que tu não vai ter tempo de ir por conta de que os mercados estão muito cheios ou a tua cidade não tá conseguindo ter um abastecimento adequado, tu compra, faz todas as tuas compras que tu considera minimamente ideais da tua feira, e daí quando tu chegar em casa, tu faz esse processo de branqueamento para te poder ter um alimento saudável e de qualidade para consumir. Esse processo de branqueamento, ele ajuda muito, assim. E ele é feito principalmente em abobrinha, aipo, batata, cenoura, são principalmente os legumes e hortaliças são colocados nisso. E o guia é muito legal porque ele traz todo o passo a passo e o tempo que eles ficam no branqueamento. É praticamente uma receita. Então é muito fácil de seguir. Por isso que a gente também indica que vocês baixem e deem uma olhada, porque lá tem tudo bem explicadinho. É importante ressaltar que, assim, a gente vive num contexto de extrema desigualdade no Brasil e nem todo mundo tem água potável. Se tu não tem água potável, se não tem água tratada, o local que tu consome, a água que tu consome, ela tem que ser minimamente fervida para te evitar a contaminação por outros tipos de doenças. Seria muito problemático para ti se nesse período de pandemia tu tiver uma toxicoinfecção, tu tiver uma diarreia ou alguma coisa parecida e tu ter que ir pra UPA. Quanto menos tempo tu ficar exposto ou exposta em um ambiente com grande aglomeração de pessoas, como um hospital, uma UPA, ou até mesmo a unidade de saúde, dependendo das unidades, estão pedindo para vocês ligarem antes de irem às unidades, é melhor. Todo cuidado agora é necessário, porque qualquer doença bacteriana, viral que tu pode ter nesse período pode te deixar mais vulnerável ao coronavírus e vai te fazer, talvez, precisar sair de casa. Então, esses cuidados não são só para o coronavírus, são para todas as outras doenças relacionadas à alimentação e à água que podem acontecer na tua família. Então, esse cuidado é agora e sempre. Então, é um conhecimento que vai ficar, se tu tem essa possibilidade de fazer, de testar agora, ele vai ficar útil para sempre. Então, assim, basicamente esse guia, ele traz várias coisas que são bem interessantes. A gente vai colocar ele na descrição, tá? Pra vocês baixarem. Tem em outros locais, acho que tá circulando bastante. Se vocês quiserem procurar no Google, escrevam assim, Guia para Alimentação Saudável em Tempos de Covid-19. Ele é bem simples, tá esteticamente muito bonito. É uma recomendação que a gente dá. Além disso, procurem fazer atividades em casa, atividades que te gerem prazer. Por exemplo, em casa, eu tô tentando fazer uma prática de atividade física guiada. No YouTube tem vários educadores físicos de verdade que estão ensinando. A Patrícia tá fazendo com a Anitta. E além disso, eu tô trabalhando em projetos particulares, tentando estudar. Além de fazer home office no período que eu preciso, que é uma coisa que eu, por ser privilegiado, consigo fazer. Agora, se tu conseguir jogar alguma coisa com os amigos ou entrar em contato com a família pelo Skype, tenta manter distanciamento social o máximo possível, com muito cuidado com idosos. A alimentação para os idosos também é super importante, manter uma hidratação, um número de alimentações adequados, porque eles são a população, sim, de maior risco, mas não apenas eles. Então, assim, tenta manter as coisas legais aí, sabe? E a outra coisa que a gente já comentou, na verdade, que é essa higienização da rede social, essa limpeza da rede social e tentar seguir aquilo que te faz bem. Então, seguir canais informativos confiáveis e aquilo que te entretém. Inclusive, podcasts, né, como este e entre outros milhões que estão produzindo conteúdo. A gente vai estar produzindo conteúdo essa semana para vocês, então fiquem atentos às redes sociais desses canais, dessas páginas, desses perfis que criam conteúdo interessante. Inclusive, a gente queria agradecer muito quem tem
indicado Nós a Nutrição no Instagram, principalmente, nas redes sociais. Inclusive, a Nutri Comportamental Fernanda, o @ dela é esse, ela indicou vários podcasts e filmes e séries, e inclusive o Nós a Nutrição. Então, muito obrigada, Fernanda, por isso. Agradecemos. Então, é uma forma também de se manter saudável mentalmente, se envolver com aquilo que te faz bem. E se não tá te fazendo bem, não existe nenhum pecado em excluir, sabe? Eu acho que se de alguma forma tá te causando um estresse mental, tá te trazendo um sofrimento psíquico, acho que sair por um tempo das redes sociais também não é um pecado, sabe? É uma coisa que tu vai estar te privando para talvez melhorar. E se isso de fato melhorar, sabe que aquele ambiente ele não estava sendo saudável. Entre em contato com as pessoas, com os teus amigos, com o teu grupo de amigos pelo WhatsApp, pelo Telegram. Liga pelo telefone. Pessoas. Exatamente. Liga pras pessoas. Liga pras pessoas, sabe? Não necessariamente aquela rede social específica, ela é tão fundamental para a tua existência na face da Terra. Às vezes a privação, ela é boa. Mas, se tu vive bem com isso, tá de boa, segue firme, forte, sigam as nossas dicas, as dicas de outros profissionais da área da saúde e mantenha o isolamento social, tá? Eu quero dar uma dica muito particular, tá? A Netflix, ela não está nos pagando, mas ela poderia nos pagar. Paga nós. Mas ela tá com um conteúdo bem interessante de animações do estúdio Ghibli. Tem vários filmes que eles são muito aconchegantes, eles são bem interessantes. Alguns trazem umas críticas com relação à destruição do meio ambiente, outros são apenas uma aventura bem despretensiosa, mas que é extremamente emocionante. Então, se vocês quiserem, assistam as animações do estúdio Ghibli, tem algumas lá. E, além disso, acho que é isso. Não tem além disso. Já que a Netflix não tá nos pagando, outra boa dica é ver esses streamings de filmes e séries que estão disponibilizando muita coisa gratuitamente ou por um valor muito baixo, assim. Eu vi promoções de Netflix, Amazon Prime, até da Globoplay, eu acho, estava disponibilizando coisas que normalmente são pagas. Então, é o momento de ver aquela série que tu não tem em contato, o filme que já lançou no cinema e tu não conseguiu ir no cinema ver porque coronavírus. Então, estão disponibilizando online. Eu acho que é legal para se manter atualizado nas séries e nos filmes. É uma dica interessante. Tá, e tu sabe o que eu assisti que fez eu ter uns estalos, assim? É uma série que pode dar gatilho a algumas pessoas. É uma série da HBO. Fica a indicação também, é a minha segunda indicação, mas aí. Que é o Chernobyl, tá? É uma série bem rápida, 4 episódios ou 6 episódios. Eu não assisti tudo, mas eu comecei. É uma série de 4 ou 6 episódios que ela minimamente faz tu refletir sobre o que nós estamos vivendo. E o quanto que o desprezo pela ciência, o desprezo pelas indicações de profissionais especialistas, ele pode ser danoso para a saúde das pessoas, da população especificamente, né? Então é uma série que te pega, uma série bem madura, um drama, a gente pode dizer assim. E é uma coisa assim que fez eu pensar várias vezes, nossa, como a gente no Brasil, a gente viveu, né, um desmonte e ainda tá vivendo, teve um corte agora do CAPES, mais um. Como a gente viveu o desmonte da ciência, agora a gente está dependendo tanto de profissionais da área da saúde, baseados em fatos científicos, para a gente conseguir lidar com essa intempérie, com essa pandemia, com esse caso, com essa situação que é tão latente. E a gente, mais que nunca, a gente não está falando dos cientistas que estão trabalhando, tipo, direto e reto, para tentar procurar formas de enfrentamento a esse vírus, formas de conseguir tornar mais rápida a produção da vacina. E eles não têm minimamente, sei lá, eles não são nem seletistas. Eles não têm nem carteira de trabalho. Eles trabalham com uma bolsa em geral. Não tem férias, não recebem nas férias. Então a ciência no Brasil, ela enfim, a gente já falou isso algumas vezes, né? Em outros episódios. A ciência no Brasil é uma coisa que talvez tenha que ser revista. Eu sei que a gente já tava... Subvalorizada, né? Extremamente subvalorizada, exatamente. Eu sei que a gente já deu tchau. Eu acho que a gente já tinha dado tchau, né? Mas às vezes a gente tem que voltar para poder falar algumas coisas importantes. Então a gente vai tentar trazer mais desse conteúdo aí, que é um pouco mais despojado, que a gente dá mais a nossa opinião.
até pra gente conseguir produzir ele de uma maneira mais fácil, que é menos trabalhoso. O Nós da Nutrição é uma produção independente, tocado por mim e pela Thay, e a gente depende basicamente do nosso tempo pra conseguir fazer. A Thay tem todas as coisas dela, eu não sei se eu posso estar falando isso, se quiser falar. Pode. A Thay tem todas as coisas dela pra fazer, eu tenho meu trabalho, apesar de estar fazendo home office, eu tenho que me dedicar a ele em home office, que é uma coisa que eu tô tentando fazer, que é o tempo específico dele, eu estou fazendo as coisas específicas, apenas isso. Então, esse conteúdo, assim, ele acaba propiciando que a gente consiga falar mais com vocês, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Ficar mais próximo. Então, sigam as redes sociais, a Nossa Nutrição. A gente tá no Face, no Insta, em todos os streamings, né? Spotify, Google Podcast, iTunes, enfim. O nosso site também. E fiquem atentos e muito obrigada para quem ficou até aqui. Isso aí. Entre em contato conosco, em contato, @nossa-nutrição, ou nesses locais que a Thay falou. Falem com a gente, é bem legal quando vocês se comunicam conosco, a gente se sente estimulado a produzir mais. E tchau, tchau. Tchau, tchau.